Otep família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já agradecendo a vocês pelas inscrições, pelos comentários, por estarem compartilhando nas redes de vocês os vídeos que nós temos feito aqui. Muito obrigado a todas e todos que estão aí, nossos irmãos e irmãs que estão, ajudando a divulgar nosso trabalho. Como eu sempre falo, esse canal é nosso, Então é pra gente mesmo, pra gente discutir questões relativas à história do povo preto, Essa história tão importante, infelizmente tão negligenciada, para a historiografia ocidental, mas esse é o trabalho deles. O nosso trabalho aqui é divulgar a nossa história a partir da perspectiva do panafricanismo. E hoje a gente está falando aqui sobre o funk, A gente vai falar um pouco sobre o funk, a história do funk, seu surgimento, contexto histórico, político, racial, econômico, suas influências externas, enfim, os outros movimentos que influenciaram esse grande movimento funk, a trajetória dele até chegar aqui ao Brasil, anos 70, anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que é mais ou menos o assunto que eu abordei na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 12 de fevereiro desse ano. Eu já fiz um vídeo anteriormente aqui sobre o funk, vocês sabem disso, mas eu falei de um aspecto específico do funk, A questão do main bass, tal, do funk melody, explicando o que é exatamente funk melody, Enfim, mas aqui hoje não, a gente vai dar um panorama histórico do funk, seu perfil no início e até chegar aos anos 2000, E então a gente vai fazer uma série de 3 vídeos, mais ou menos, contando a história desse gênero musical, que é muito importante que nós conheçamos a história do funk desde a sua origem, desde a sua gênese. E o funk, como eu estava falando, ele é um movimento cultural, surgiu nos Estados Unidos nos anos 60, em plena ebulição cultural de contestação ao capitalismo, ao racismo, ao machismo, à homofobia, aos dogmas da Igreja Católica, porque os anos 60 vocês sabem que eu pelo menos classifico assim, Não sei se tem outra pessoa que já classificou dessa forma, mas o renascimento do século XX, Anos 60, para vocês terem uma ideia, já começa com uma revolução, que é a Revolução Cubana, que foi em 59. Então, apesar de ter em 59, mas os anos 60, já foram anunciados, Já se anuncia como uma revolução. Então, não é qualquer década, não é qualquer período que nós estamos falando aqui. E aí o funk, ele surge nesse contexto todo de ebulição, de efervescência, Porque ele bebe na fonte de movimentos também políticos, culturais que estavam acontecendo naquele período. O movimento Black Power, muito fortemente caracterizado pelos Panteras Negras, o Partido dos Panteras Negras de Legítima Defesa, que fortemente foi influenciado pelas ideias de Malcolm X, os Panteras Negras. O movimento Black Power é muito influenciado pelas ideias do Malcolm, vocês sabem disso. Um outro movimento que estava acontecendo nesse período é o movimento pelos direitos civis, que também teve participação do grande Malcolm X, da Rosa Parks, do Dr. Martin Luther King e de muitas outras pessoas, como esse sujeito aqui, inclusive, Stokely Carmichael, que é o Kwame Ture, e aqui está o Dr. King do lado dele. Eles fizeram grandes passeatas, no período dos anos 60, o movimento pelos direitos civis, em Baltimore, enfim, em outros lugares também, Kwame Ture, vocês sabem que é um grande pensador político do panafricanismo, enfim. Então o funk, ele surge em meio a todo esse rebuliço, todo esse momento de contestação, movimento de contestação. O funk também surge no período que está acontecendo a descolonização, as descolonizações africanas, por conta de uma série de independências. Já em 1º de outubro de 1960 acontece a independência da Nigéria. Em 57 aconteceu a independência de Gana. E assim sucessivamente, essas independências no continente africano começam a acontecer. Que influencia também o movimento Black Power, que influencia o funk também, o movimento funk também. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de 3 grandes movimentos políticos seríssimos que estavam acontecendo nos anos 60. E esses 3 grandes movimentos estão fundamentalmente ancorados num
grande movimento de gênese que gerou, que pariu esses outros 3 grandes movimentos ao qual eu me referi. E esse grande movimento, ele é o movimento do panafricanismo que surge entre o final do século XIX e início do século XX, com Henry Sylvester Williams, George Padmore, W.B. Du Bois e muitos outros grandes pensadores, né, que vão alimentar o panafricanismo, né, ao longo de sua história. Então, o movimento funk, ele não surge do nada, e ele surge muito alimentado por essas visões que estavam acontecendo, e são visões construídas por pessoas pretas. Visões para combater a estrutura racial. Visões para combater a estrutura do capitalismo, o sistema capitalista. Sistema capitalista que é mantido de pé para a estrutura do racismo. Uma vez que o racismo surgiu antes, muito antes, milênios antes do capitalismo. Então, o movimento funk, ele surge nesse momento de contestação de produções culturais enormes, de avalanche de produções culturais, de descolonização, não só política, mas intelectual, epistemológica da população preta. Logicamente que o panafricanismo ele nasceu para isso, ele nasceu para descolonizar as epistemologias a respeito do continente africano. Ele nasceu para descolonizar a mente, né, a visão dos pretos, dos africanos, do continente da diáspora, a respeito de sua própria história. História essa que, infelizmente, a gente só teve o contato durante muito tempo e continuamos tendo até hoje, né, a partir dos postulados eurocêntricos. Né? Postulados eurocêntricos que têm 2 visões paralelas dentro de si, né, como explica o grande Abdias do Nascimento, mas que, em algum momento, lá na frente, eles se encontram, certo? Não precisa citar os nomes aqui, porque a gente está falando de funk, a gente está falando de panafricanismo, né? A gente está falando de preto, certo? Então, o movimento funk, ele surge com James Brown, e aí, fundamentalmente, é necessário ler essa obra aqui fantástica, do James Brown, escrito por R.J. Smith, História de James Brown, né? Desde seu nascimento, passando por diversas fases da carreira do músico, né? Quando ele vai ser criado por uma tia, enfim, ele é muito influenciado por essa vivência, né? No bordel onde a tia dele controla, administra, muitos músicos passam por lá. James Brown, ele teve uma infância difícil, como a maioria dos pretos, por conta do racismo, logicamente, né? Foi abandonado pela mãe, o pai dele entregou ele para ser criado por essa tia, enfim, muitas informações a respeito da história de James Brown e seu envolvimento com o soul, sua forte influência que ele sofre, né? Não só do soul, mas do gospel também, né? Do R&B, que ele está bebendo na fonte dessa galera toda, enfim. Então, ele surge nesse contexto. E o James Brown, ele não surge militante, ele se torna militante posteriormente, né? Então, mas ele é o pai do funk, né? Ele é o grande criador desse grande movimento, desse gênero, assim como Fela Kuti criou um gênero que é o Afrobeat, influenciado nesse momento por James Brown. Mas o Fela Kuti a gente pode falar no outro momento. Embora o Fela Kuti também faça parte desse contexto dos anos 70, também é um militante político, também é um militante pan-africano, também um contestador das ditaduras que estavam acontecendo na Nigéria nos anos 70. E os anos 70 é o ano fundamentalmente de efervescência de produções dentro do funk, né? Que aí você tem uma série de outros artistas que estão alimentando o funk, né? Nesse período. Você tem Marvin Gaye, você tem Stevie Wonder, né? Você tem Aretha Franklin, você tem uma série de gente que está fazendo música, Jackson 5, Earth, Wind and Fire, KC Sunshine Band, enfim, você tem uma série, George Clinton, você tem uma série de músicos e musicistas que estão produzindo e muito, né? Você tem a própria Motown, que é desse período, especializada no gênero black, né? No funk, no soul, no R&B, no gospel, e muita gente desse período, muitos artistas desse período, como eu apontei na minha dissertação e como já tinham sido apontados em outros trabalhos acadêmicos,
estava usando o funk para contestar o racismo e o capitalismo nesse período. É lógico, porque ele estava sofrendo influência de todos esses movimentos políticos contestadores vigentes nos anos 60. Então o funk ele nasce com uma base política, cultural, antirracista e anticapitalista muito forte. Muito forte. E é justamente isso que vai fazer com que ele seja atacado pela indústria do capitalismo. Já nos anos 70, tá? Já nos anos 70, a indústria do capitalismo, a indústria musical, a indústria cultural vai começar a atacar o funk. E a gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos vídeos, né? Lembrando que quando o funk ele vem para o Brasil, ele chega aqui, ele encontra um terreno fértil para se proliferar, que a gente vai falar com mais detalhes também no próximo vídeo, né? Onde está vigindo aqui a ditadura militar, ditadura civil militar, né? Ou seja, um momento de opressão também, inclusive de opressão aos pretos, de perseguição aos pretos, né? E a gente vai ver com mais detalhes nos próximos vídeos como que estava acontecendo, o que estava acontecendo aqui no Brasil nesse período quando o funk chega, que chega com uma característica fundamental, né? Calcado nos instrumentos musicais, na bateria, no teclado, na guitarra, no baixo, no sax, no sintetizador. Ok, família? Continuem participando, curtindo, compartilhando, e a gente se vê em breve, no próximo momento, continuando essa jornada sobre o funk. Hot Tap, África no Centro.